Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Nesse vídeo iremos tratar sobre o plano urbanístico de Atílio Correia Lima para Goiânia. Este vídeo foi elaborado pelas alunas Cíntia Natália, Patrícia Santos Souza e Jacira Carine. O plano urbanístico de Atílio Correia de Lima para Goiânia foi concebido na década de 1930 e tinha como objetivo criar uma cidade moderna e funcional. Algumas das principais diretrizes incluídas no plano foram a divisão da cidade em setores com funções específicas, a construção de ruas largas e avenidas espaçosas para melhorar a mobilidade urbana, a criação de áreas verdes e parques para proporcionar qualidade de vida, a instalação de infraestrutura básica como abastecimento de água e energia elétrica. E o plano estratégico considerado o crescimento futuro da cidade. O plano também previa a construção de edifício público no centro da cidade, criando um conjunto arquitetônico monumental. Ao longo dos anos, Goiânia passou por diversas atualizações, mas o plano de Atílio tinha como objetivo: o centro da cidade seria cercado por parques com vias arborizadas e preservação de mata ciliar. Um destaque era o Autódromo de Goiânia, considerado o melhor do estado na época. O plano também se inspirava no urbanismo europeu e norte-americano, como praças, bulevares e avenidas planejadas de forma geométrica. O zoneamento urbano era importante no plano, dividindo a cidade em setores e estabelecendo diferentes usos para cada região. Havia setores administrativos, comerciais, residenciais, religiosos e industriais. Os setores eram projetados de forma regular, com ruas ortogonais e cruzamentos em ângulos retos. O plano de Atílio Correia Lima também previa uma área monumental no centro da cidade, incluindo edifícios públicos importantes. Além disso, foram propostos parques em toda a cidade, visando proporcionar áreas verdes e espaços de lazer. O plano considerava a futura expansão da cidade, estabelecendo uma reserva de terra para ser utilizada quando a população atingisse 50 mil habitantes. Apesar das adaptações ao longo dos anos, o plano de Atílio Correia Lima teve um papel fundamental no desenvolvimento inicial de Goiânia e ainda influencia a estrutura urbana da cidade. Atílio projetou um núcleo central para abrigar inicialmente 15 mil habitantes, com a expectativa de chegar a 50 mil habitantes no futuro. No entanto, o crescimento rápido da cidade superou essa projeção rapidamente, mesmo sendo um estado pobre com limitações financeiras para grandes obras. Atílio procurou criar uma capital moderna com uma concepção que transmitisse unidade e grandeza à cidade. O plano piloto para Goiânia, elaborado por Atílio Correia de Lima, correspondente ao atual setor central da cidade, localizado entre o centro administrativo e a região da estação ferroviária. O centro foi projetado com uma concepção racional e coerente, segundo uma malha ortogonal semelhante ao tabuleiro de xadrez. A expansão da cidade inclui a criação do setor sul, projetado por Armando Goy, que se manteve com características urbanísticas originais com algumas modificações. Em 1935, Atílio Correia se desligou dos projetos e obras em Goiânia. Godoy, que assumiu a tarefa após a saída de Atílio Correia Lima, revisou o projeto original e propôs novas soluções para diferentes setores da cidade. No setor central norte, Godoy fez pequenas modificações, preservando a proposta original. No setor sul, o urbanista projetou um modelo inovador com uma praça central de onde surgiam as principais vias, conectando-se às vias locais. O plano também previa a presença de jardins e áreas verdes em frente às residências. No entanto, a realidade da ocupação dos bairros no setor sul foi diferente do planejado. Com as casas construídas de frente para as ruas e não para as áreas verdes, isso resultou em uma falta de articulação e integração das ruas, dificultando o fluxo de veículos.
Apesar dessas deficiências, o setor sul é considerado funcional, agradável e bom para se viver. Godoy também realizou modificações no zoneamento e na passagem do plano original, além de propor a criação do futuro setor oeste. Algumas mudanças significativas foram feitas na praça cívica, como a construção de jardins e fontes de água. Em 1930, o prefeito Venerano de Freitas Borges criou o Plano de Urbanização de Goiânia, definindo áreas urbanas e suburbanas, incluindo setores centrais e satélites. A cidade enfrentou opiniões divergentes, mas houve esforços de propaganda para atrair habitantes e recursos. A construção inicial foi contratada pela empresa Antunes Ribeiro e Cia e depois assumida pela Coimbra e Bueno. Houve desentendimento entre os sócios, resultando em mudanças de responsabilidade de obras. Na arquitetura de Goiânia, destacando a sua produção arquitetônica desde a sua fundação até os dias atuais, ressalta-se a importância de compreender e valorizar os estilos arquitetônicos presentes na cidade pioneira. A arquitetura neocolonial em Goiânia refere-se ao estilo arquitetônico que teve o auge durante a construção da cidade na década de 1930. Goiânia foi projetada como arquitetura neocolonial para refletir a influência da arquitetura colonial portuguesa do Brasil. Goiânia também possui algumas construções com influência do estilo normando. Esse estilo é caracterizado por elementos como telhados pontiagudos, tijolos à vista, janelas em arco e detalhes em madeira. Locações adicionam um toque de charme e variedade à paisagem arquitetônica da cidade. É interessante observar como diferentes estilos e influências arquitetônicas contribuem para a diversidade e riqueza do patrimônio histórico de uma cidade como Goiânia. A arquitetura de Goiânia é predominante de estilo eclético, uma mistura de estilos arquitetônicos decorativos. Essa arquitetura reflete as influências estrangeiras e a falta de profissionais qualificados na época da sua construção. O estilo eclético combina elementos do estilo clássico, neoclássico e romântico. Essa arquitetura representa a relação entre a sociedade e a modernidade, incorporando influências de suas outras regiões do país. Goiânia possui belas construções históricas que representam estilos como o Palácio das Esmeraldas, o Teatro de Goiânia e a antiga estação ferroviária. Essas edificações contribuem para a identidade cultural da cidade. A arquitetura de Goiânia apresenta influência de diversos estilos arquitetônicos, incluindo o Art Deco. Destaca na cidade através de edifícios icônicos, como o Teatro Goiânia e o Palácio das Esmeraldas. A monumentalidade transmitir grandiosidade e importância. Exemplos disso são o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Palácio do Governo, e o Monumento às Três Raças. A cidade pode ser observada em edifícios públicos como o Fórum de Goiânia e o antigo Hospital Santa Marta. Esses estilos arquitetônicos contribuem para a diversidade estética da cidade, demonstrando a evolução da arquitetura ao longo do tempo. A arquitetura em Goiânia, também conhecida como arquitetura moderna, é caracterizada por edifícios e construções que refletem a identidade brasileira. Uma das influências marcantes na arquitetura da cidade foi o movimento moderno brasileiro, que teve seu auge nas décadas de 1930 a 1940. Esse movimento buscava a linguagem arquitetônica denominante brasileira, incorporadas elementos da cultura e da natureza do país. Dessa forma, é possível encontrar em Goiânia edifícios e construções que combinam linhas retas e simples, espaços abertos que usam concretos, aparentes, brisas e outros elementos que remetem ao estilo modernista brasileiro. Goiânia possui uma variedade de estilos arquitetônicos. Exemplos notáveis incluem o Palácio das Esmeraldas e o Mercado Central. A cidade também possui casarões históricos, alguns neoclássicos e outros com designs mais simples. O 20 em Goiânia abriga várias construções de importância histórica, como a residência temporária do ex-governador Pedro Ludovico Teixeira e a antiga Academia Goiânia de Letras. A Rua 24,
Em Goiânia, abriga construções históricas que são representativas da diversidade de estilos. Nas planícies de Goiás, um sonho ganhou forma. Atílio Correia Lima, um visionário, trouxe a reforma. Um plano urbanístico, uma cidade a criar. Goiânia se ergueu, um legado a eternizar. Ruas amplas e retas, um desenho racional. Organização e beleza, um novo ideal. Avenidas arborizadas, um convite à contemplação. Paisagens exuberantes em cada visão. Praças acolhedoras, ponto de encontro e lazer. O verde se espalha, um convite a se envolver. Bairros bem planejados, cada um com a sua história. Goiânia se ergue em sua trajetória. Atílio trouxe modernidade sem perder a essência. Goiânia se transformou em uma luz de excelência. Sua arquitetura eclética, um testemunho vivo de um passado grandioso que ainda cativa. Palácio das Esmeraldas, símbolo de poder. Teatro Goiânia, cultura a florescer. Estação ferroviária, memória que não se apaga. Goiânia se orgulha dessa herança tão saga. No plano de Atílio, a cidade ganhou vida. Goiânia pulsante em cada avenida. A arquitetura reflete a identidade de um povo que se encanta e se emociona em cada novo renovo. Goiânia, cidade encantadora e singular. Seu plano urbanístico continua a encantar. Atílio Correia de Lima, seu nome no altar, para tornar realidade um sonho a se admirar.